O futebol brasileiro tem uma rainha que dispensa apresentações. Marta acabou de ser eleita pela sexta vez a melhor jogadora de futebol do mundo, né, na categoria feminina. Ela passou simplesmente Messi e Cristiano Ronaldo, que a gente discutiu outro dia quem que é melhor entre os dois. A Marta tem mais melhor do mundo que os dois. Além disso, é a maior artilheira da seleção brasileira em todos os tempos, considerando masculino e feminino. Maior artilheira das Copas do Mundo de futebol feminino. Enfim, é uma lenda. Até tem um movimento na cidade dela, em Maceió, para mudar o nome do estádio, que é Rei Pelé, para Rainha Marta. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que o futebol feminino não é só Marta. Tem outras grandes jogadoras que a gente vai lembrar agora depois da vinheta. Antes de começar a nossa lista, um lembrete. Você que quer ajudar o nosso projeto, que gosta dos nossos vídeos, a gente acabou de lançar uma plataforma colaborativa no Padrim. Você entra lá no endereço www.padrim.com.br/última divisão e tem uma série de opções para você colaborar com a gente a partir de R$2. Não só você vai ajudar a gente a fazer vídeos, participar do nosso projeto, como também pode concorrer a uns prêmios. Confere lá. Cristiane, atacante, anos 2000. A Cristiane também é uma craque, grande parceira da Marta. É que às vezes a Marta acaba ofuscando, mas é só olhar os números da Cristiane que a gente vai ver que ela fez uma grande diferença também pro futebol feminino brasileiro. Sempre como artilheira, jogou nas maiores ligas do mundo, Liga Sueca, Liga Francesa, Liga Alemã, né, que no futebol feminino são muito fortes. Ela sempre é artilheira. No Brasil defendeu grandes camisas como Corinthians e Santos, foi bicampeã da Libertadores, com a seleção brasileira conquistou 2 medalhas de prata na Olimpíada e além disso também concorreu 2 vezes para a melhor do mundo. Acabou perdendo porque concorreu com a Marta, mas enfim, a Cristiane é um marco também no futebol feminino brasileiro. Cici, meia atacante, anos 80 e 90. A Cici é uma antecessora da Marta, também deu muita visibilidade pro futebol feminino na época dela, porque ela foi uma fora de série. Comecei a arrancar a cabeça das minhas bonecas e até que chegou um dia minha mãe falou assim, tem que parar com isso porque até as bonecas das minhas irmãs eu não podia ver assim, dando vacilo que eu já pegava e fazia de bola. Foi eleita, por exemplo, a melhor jogadora do Mundial de 99, levou a seleção brasileira ali, que não era tão forte, a um terceiro lugar. A Cici, inclusive, influenciou a Marta. Ela era ali camisa 10, ela jogava no Vasco quando a Marta começou. A Marta se espelhou na Cici. E a Cici foi uma referência. Quem acompanhou o futebol feminino nos anos 90 vai lembrar da habilidade, de como ela, enfim, desequilibrava jogos, né? Teve aquele torneio, Campeonato Paulista, que passava na Band, a Cici jogava no São Paulo. Até a torcida do São Paulo lotava o estádio, porque gostavam muito da Cici. E a Cici, inclusive, ela tem uma relevância tão grande que ela apareceu no livro da filha do Bill Clinton, a Chelsea Clinton, escreveu um livro sobre histórias de superação de mulheres, né, que é She Persisted. E a Cici é uma das histórias mencionadas, porque ela, enfim, veio de uma família humilde e conseguiu vencer na vida como jogadora, né, de futebol feminino de grande destaque mundialmente. Hoje, inclusive, ela mora nos Estados Unidos, treina um time por lá. Kátia Silene, atacante, anos 90 e 2000. A gente acabou de falar da Cici, dessa época que o futebol feminino era transmitido na Band, ali o Campeonato Paulista, que o São Paulo tinha um grande time. A Cici, a grande parceira dela ali para criar jogadas, era a Kátia Silene. A torcida são paulina às vezes lotava o Morumbi para assistir jogos desse time, diziam até que estava melhor que o do masculino. E a Kátia Silene era muito artilheira. Uma curiosidade é que ela veio do atletismo. Antes de praticar o futebol, ela era do atletismo, que ela praticou o heptatlo e os 110 metros com barreira. Depois ela foi futebol e se tornou estrela de clubes, né? Jogou na França, também no Lyon, no PSG, jogou muito na seleção brasileira. E um momento meio dramático da carreira dela foi na Olimpíada de 2004, quando ela era um dos grandes destaques da equipe, né, que viria a ganhar a medalha de prata, mas ela foi cortada por causa de uma contusão no joelho. Rosana, meia, anos 2000. A Rosana também é uma figura fundamental para falar de futebol feminino no Brasil. Ela surgiu ainda jovem, logo aos 17 anos ela já foi convocada para a seleção brasileira, foi para a Olimpíada de Sydney e depois ela participou das grandes campanhas da seleção brasileira. Estava na prata de 2004 e 2008, estava no vice-mundial na China, estava no ouro nos Jogos Pan-Americanos, enfim, como meia, às vezes ela jogou também como lateral ali. Ela sempre foi muito importante, jogou nos maiores clubes
possíveis também nas grandes ligas, mas uma história que marcou a carreira dela, uma história trágica, né, de superação. Teve uma época ali no meio da carreira que ela estava noiva para casar e o marido dela teve um infarto fulminante ao lado dela, né? Morreu poucos meses antes do casamento. Ela contou até que estava pensando em abandonar o futebol para viver com ele. Enfim, ela passou por um luto, foi um momento muito triste. Depois ela deu a volta por cima, voltou aos campos e mesmo veterana, até outro dia aí ela estava na seleção brasileira. Tânia Maranhão, zagueira, anos 90 e 2000. A Tânia Maranhão também é uma personagem fundamental para esse melhor período, né, da seleção brasileira. Ela esteve nas 2 campanhas de prata das Olimpíadas, foi campeã pan-americana. Enfim, uma zagueira muito boa, de alta qualidade, jogou também em camisas muito fortes. Ela começou no Eurosport da Bahia ali em 93, mas também teve uma carreira muito longeva, tanto que com 41 anos ela foi campeã brasileira e carioca com o Flamengo, numa parceria que o Flamengo fez com a Marinha, e a Tânia Maranhão era uma das estrelas do time. Meg, goleira, anos 90. A Meg foi praticamente uma pioneira no gol da seleção, porque embora existisse futebol feminino ali antes dos anos 90, ainda era uma coisa muito mal organizada, né? Poucas convocações de seleção brasileira. A minha chegada à seleção, ainda mais naquela época, né? Eu cheguei em 88, aquilo ali éramos verdadeiras desbravadoras, né? Mas a partir de 91, quando teve a primeira Copa do Mundo, que começou a ficar uma coisa mais forte. E a Meg foi a goleira brasileira nos Mundiais de 91 e 95 e na Olimpíada de 96 em Atlanta. Se destacava muito porque era uma goleira muito boa. E uma curiosidade é que ela veio do handball, ela foi primeiro goleira de handball e depois foi goleira também no futebol de areia. E depois que ela virou a goleira titular da seleção brasileira, não fez tantas partidas porque naquela época não tinham tantas partidas, mas foi uma pioneira do gol da seleção. Michael Jackson, anos 80 e 90. Eu já falei da Cici, que era a grande estrela do futebol feminino antes da Marta, e antes da Cici, quem ali abriu portas foi a Michael Jackson. Ela chegou até a ser contemporânea da Cici uma época, jogando nos anos 80 e 90. A Michael Jackson, na verdade o nome dela é Marileia dos Santos, mas teve um jogo que o Luciano do Vale transmitiu, um jogo televisionado, né? O Luciano do Vale sempre incentivando esses esportes, né? Categorias e esportes, o futebol feminino, outros esportes fora do futebol. Ele comentou, ele falou que a Marileia tinha tanto talento que ela ia ser uma grande artista pop muito famosa, comparou ao Michael Jackson e ela adotou esse nome, passou a ser o nome que ela foi conhecida. Há quem diga que ela marcou mais de 1.500 gols na carreira. É claro que é um número duvidoso, como a gente duvida de jogadores de futebol masculino que dizem, né, às vezes que fizeram 1.000 gols, a gente faz as contas ali. Ela tem essa história de que só no Radar, que foi um time que marcou época no futebol feminino nos anos 80, ali começo dos 90, que só nesse time ela teria feito 800 gols. Enfim, a Michael Jackson chegou a jogar ali as primeiras Copas do Mundo, chegou a jogar uma Olimpíada e foi a grande craque do futebol feminino, a grande artilheira antes de Cici e Marta. Juliana Cabral, zagueira, anos 90 e 2000. A Juliana Cabral, além de ter demonstrado muito talento e personalidade como jogadora, com a camisa da seleção brasileira, ela foi capitã, foi peça importante de elencos que conquistaram títulos, né? Foi campeã pan-americana, enfim. Ela também se tornou um marco dessa trajetória das mulheres no esporte como comentarista esportiva. Hoje ela é comentarista da ESPN Brasil, sempre participa ali do bate-bola, antes passou por outros veículos, enfim, é uma personalidade muito importante, sempre puxa a bandeira do futebol feminino, fala da importância de se reconhecer essa modalidade e valorizar mais. Roseli, atacante, anos 90 e 2000. Eu já comentei dessa época que a Band transmitiu o Campeonato Paulista, né? Que o São Paulo tinha Kátia Silene, Cici, a Portuguesa tinha Formiga e uma das grandes destaques ali do campeonato era a Roseli, que era uma atacante muito habilidosa do Corinthians, enfim, sempre ali arrumava um drible e que terminava em gol. Ela fez história na seleção brasileira, jogou por grandes times também, e um gol que ela ficou marcada, vou falar de 2 gols que ela ficou marcada. Teve um que foi a primeira vitória da seleção brasileira contra os Estados Unidos, que, como se sabe, tem um futebol feminino muito mais desenvolvido,
foi em 97, no amistoso no Canindé, que a seleção brasileira venceu os Estados Unidos com um gol da Roseli. E também vai lembrar de um gol que ela fez contra a Austrália, em Uberlândia, num amistoso, que o Luciano do Vale falou que ela era uma monstra, um monstro no bom sentido por esse golaço que ela fez. E olha o time do Brasil chegando, grande chapéu, bateu, que beleza! Formiga, meia, anos 90 e 2000. A gente deixou a Formiga para o fim para fechar com chave de ouro, porque a importância da Formiga para o futebol feminino mundial é uma coisa difícil de falar. Ela começou em 95 na seleção brasileira e ainda em 2016 o Vadão chamou para jogar a Olimpíada, a sexta Olimpíada. Ela é uma das recordistas em participação em Olimpíadas, disputou 6 Olimpíadas, disputou 6 Copas do Mundo. Se você pegar a seleção masculina e feminina, ela é a jogadora que tem mais jogos com a camisa da seleção brasileira. É uma lenda, a regularidade dela, a força física, enfim, a técnica dela. É uma jogadora que foi fundamental para o futebol feminino sair ali. Quando ela surgiu em 95, ela era meio apagado e ela participou de toda essa... Jogou com Cici, jogou com Marta, enfim, não dá para duvidar dela. Quarentona, tá aí. A Formiga é fundamental para o futebol feminino brasileiro. E uma coisa que eu esqueci de falar, um reconhecimento bem legal que a Formiga teve recentemente, é que o Maurício de Souza transformou em desenho. Na série Donas da Rua, que homenageia grandes mulheres da história, a Formiga virou uma personagem da Turma da Mônica. Foi difícil ficar só em 10 jogadoras, para não ser injusto eu vou lembrar de umas outras muito importantes também para o futebol feminino. Por exemplo, a goleira Maravilha nos anos 90, a Aline Pellegrino, zagueira nos anos 2000, a Maurine, lateral nos anos 2000, também ganhou bastante coisa com a seleção, Fabiana, outra lateral que jogou muito tempo na seleção nos anos 2000, Bárbara, a goleira que nos anos 2000 pegou pênalti contra a Austrália na Olimpíada no Rio, jogo que passou na Globo aí para todo o Brasil, a Lia, lateral que ficou famosa pelas curiosas cobranças, aí que ela virava uma cambalhota para cobrar a lateral, e a Grazi, de agora, ainda tá até hoje, a artilheira do Corinthians, Botucatu, também cheia de gol na carreira. Pois é, a gente lembrou de tantas grandes jogadoras, mas com certeza a gente deixou também outras de fora. Então você que lembra de alguma que a gente não falou, comenta, fala das suas lembranças do futebol feminino, dá like, compartilha esse vídeo, porque é muito importante divulgar o futebol feminino, que é uma categoria que a gente trata tão mal, mas que sempre representa bem o Brasil. E se você gostou, não conhecia o canal, começa a seguir a gente, enfim, a gente vai falar mais, muitas outras histórias legais de futebol e de futebol feminino também. É isso, gente. Tchau, tchau, até mais.